Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu acho que o que estava faltando ao Fluminense foi demonstrado ontem, no jogo contra o Vasco da Gama. Acho que o Renato armou muito bem o time do Fluminense, os jogadores jogaram com raça, tomaram um gol no início do jogo, que foi um vacilo, né, da defesa. Eu acho que o René poderia ter feito uma falta no início da jogada, mas eu acho também que o Fábio, nosso goleiraço, nossa parede, falhou no gol. Eu acho que ele saiu mal, eu acho que deu um passo para trás, depois quando foi pular, foi mal. Aí ele falhou nesse gol. Mas logo depois ele fez um defesaço, salvou o segundo gol do Vasco e depois deu sorte também no chute que o Ryan, né, deu e bateu no travessão. Depois disso, o Fluminense, que estava melhor antes, depois tomou o gol, ficou meio perdido. O Vasco cresceu, mas depois desse chute do Ryan, o Fluminense cresceu na partida de novo, foi melhor do que o Vasco praticamente o jogo todo, tirando só esses 10 minutinhos aí que o Vasco fez o gol e depois o Fluminense ficou um pouco perdido, depois foi recuperando o jogo. Achei que o Renato armou bem o time. No segundo tempo foi corajoso, botou mais jogadores de ataque. No primeiro tempo, destacar aquela jogada do Arias, que caído, levantou, driblou 3 jogadores do Vasco, cruzou, a bola sobrou para o Guga, outro que jogou um partidaço, que cruzou, o Lima apagado no jogo, cabeceou, e o Verratti, que já deve estar pensando em vir para o Fluminense ano que vem, matou no peito, jogou para dentro do gol. O gol contra, 1-1, e o Fluminense voltou melhor no segundo tempo, jogou bem melhor, lógico, tomando cuidado, tendo alguns perigos de contra-ataque, mas sobrou no jogo depois. E o Guga, que jogou muito, para mim foi o melhor em campo, fez um golaço, né? Aquele gol do segundo gol foi um golaço no ângulo, o goleiro do Vasco ainda tocou na bola, mas não teve como tirar. 2-1, foi uma vitória merecedora, o Fluminense foi bem melhor do que o Vasco e foi bem merecedor o resultado do jogo. O Renato continuando, agora eu acho que são 6 jogos sem perder pro Diniz, 6 jogos sem perder e só uma derrota, né, pro Diniz. Agora eu hoje fiz aqui uma enquete sobre o jogo, né, dando as notas, ver se vocês gostam. Se gostarem, falem, se não gostarem, falem também. E por favor, eu esqueci, antes de começar a continuar a falar sobre as notas dos times, eu gostaria de pedir aos senhores que já tem algumas pessoas que se inscreveram, está crescendo, graças a Deus, mas quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe, para ajudar o YouTube a espalhar o nosso canal para o Rio de Janeiro, Brasil, quiçá o mundo. E também um segundo favor, por favor, façam um Pix para o nosso canal, para melhorar e para ajudar a comprar algumas coisas para melhorar o equipamento da filmagem. E quem puder me explicar algumas coisas, se quiserem, podem vir aqui e me ajudar. O meu Pix são 2 Pix, todos 2 do Banco PicPay. O Pix paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo Pix também do Banco PicPay, para quem preferir um Pix menor, 746-234-787-34. Repetindo,
746-234-787-34. Agradeço desde já a fazerem o canal, que não é meu, é nosso, crescer e ajudarem com o Pix para colaborar com o canal também. Vamos lá que eu estou estreando nisso das notas. Vamos lá, minha nota. O Fábio falhou no gol, né? Ele e o René falhou no gol, mas depois teve uma defesa difícil, né? Que esse Ryan ficou cara a cara com ele cobriu o gol e fez a defesa e deu sorte num outro lance que bateu no travessão. E depois fechou o gol. O Guga, excelente atuação. Para mim foi o melhor jogador em campo. Além de atuar, aliás, ele costuma entrar em furada e sair muito bem. O Guga é um grande jogador. Apesar de eu no início quando estava no Atlético Mineiro, ter falado que era flamenguista, mas ele incorporou o espírito tricolor, a armadura tricolor, e sempre que joga bem. E fez um golaço no final. Para mim foi o melhor jogador em campo. O Thiago Silva, excelente partida, só que teve uma bola, eu não vi ninguém comentar isso ontem, mas eu vi durante a partida, teve uma bola que ele estava sozinho com a bola, deu um toque para frente. Teve um jogador do Vasco que pegou essa bola, quase que conseguiram fazer o gol. A sorte que o jogador do Vasco devolveu a gentileza do Thiago Silva. Fora isso, jogou muito bem, firme na defesa, em bolas altas também. O Freitas teve uma boa atuação, na minha opinião também, falhou também numa bola que a bola dele, ele veio tocar para frente, deu nos pés do jogador do Vasco, que quase armou um contra-ataque, só que ele agarrou o jogador e fez uma falta e levou o amarelo. Teve alguns erros, mas jogou bem. O René, uma boa atuação também, mas também foi ele que falhou no lance do gol do Vasco. Ele podia ter matado o jogo fazendo uma falta no início do lance. Fora isso, jogou bem. O Martinelli, outro monstro, principalmente depois da saída do Hércules. Aliás, o Hércules ele saiu sentindo alguma coisa. Não sei se é só cansaço muscular ou se ele teve alguma coisa. Ele falou com o Renato na coletiva, falou que ele avisou para o Renato que sentiu alguma coisa com 5 minutos do segundo tempo. O Renato pediu para ele continuar, mas depois ele saiu para a entrada acho que foi do Riquelme. Mas fez uma excelente partida. Está crescendo muito. Tomara que não seja nada demais, que ele possa jogar na quinta-feira ou ser preservado e jogar no final de semana contra o Internacional. Eu esqueci de dar as notas, né? Mas vamos falar dos outros, depois eu falo a nota. Aí, do Hércules, eu acho também que desculpa aqui que eu tinha anotado aqui. O Lima, para mim, foi quem destoou do time. Aliás, o Lima esse ano, além das contusões que ele vem sofrendo, ele não tem jogado bem. Ele não tem sido aquele jogador raçudo que corre, se impõe. Ele não tem jogado bem. Não sei o que está acontecendo com ele. Tinha surgido até um boato que ele estava em negociação com o Vasco, o Diniz queria ele, mas agora ele jogou o 7º jogo, não pode mais ser transferido para nenhum outro clube do Brasil que esteja disputando a primeira divisão. O Arias, outro monstro, né? Inclusive aquela jogada do primeiro gol, ele brigou com 3, depois driblou os 3, fazendo cruzamento que ninguém aproveitou, aí sobrou pro Guga cruzar e o Lima cabeceou pro gol de peito do Verratti. Que dizem que ele e o goleiro já estão negociando para vir pro Fluminense ano que vem. Isso eu não sei se é verdade, é uma brincadeira, mas o goleiro do Vasco ainda não renovou com o Vasco e seria um grande reforço para o Fluminense junto com o Fábio. Ele e o Verratti seria excelente.
É, o Everaldo jogou muito bem também ontem, fez pivô, teve paciência, mais calma. Foi um grande jogo do Everaldo ontem. E o Serna, eu achei também que ele correu muito, mas deu trabalho, mas não estava muito bem ontem, não. Não sei o que aconteceu, ele estava errando lances bobos, perdendo bolas bobas. E eu gosto dele, acho que ele joga bem. Mas ele ontem, ó, na minha opinião, não estava bem, não. E quem entrou depois, o, eu não vou dar muita nota, que o Riquelme entrou, deu uns dribles e tal, mas não foi essas coisas. Ele está voltando ainda de contusão, não está voltando. O Ganso entrou, deu uma grande movimentação. Gostei da entrada do Ganso no segundo tempo. Acho que foi muito bem. Os outros eu achei que mais para compor, mas não foi isso tudo, né? O Ignacio também entrou no finalzinho. É mais o Ganso que jogou bem. Aí, vamos ver aqui. Vamos ver as notas que eu dei. O Fábio deu a nota 8. O Guga deu a nota 10. O Thiago Silva deu a nota 9. Por causa desse lance que eu falei, que eu acho que quase ninguém viu, que ele tocou a bola para o jogador do Vasco. Só acho que o jogador do Vasco devolveu a gentileza. O Freitas, uma nota 8, por causa de alguns erros que ele teve, mas jogou bem também. O René é uma nota 8 também, porque o erro que eu acho que ele cometeu foi esse erro de não ter feito a falta no início e depois também poderia ter segurado o jogador lá. O Martinelli, para mim, foi 9,5. Achei que ele foi um monstro, que depois que o René saiu, ele foi o único homem que ficou me marcando ali e já estava cansado. Jogou muito bem. Eu acho uma injustiça o que a torcida do Fluminense faz com o Martinelli. Eu acho ele um excelente jogador. Ele falha às vezes, como todo jogador falha. O Fábio, que todo mundo elogia, falhou ontem no gol. E nem por isso deixa de ser um grande jogador. Como o Martinelli também o é. O Martinelli dei 9,5. O Hércules, eu dei um 8,5 para ele, que ele jogou muito bem, mas saiu um pouco antes, saiu ou cansado ou contundido. A gente tem que aguardar para ver. Deixa eu ver o restante aqui. O Lima, para mim, foi o mais fraco do time. Eu dei uma nota 6,5 para ele. O Ganso entrou no lugar dele, jogou bem, muito bem, mas não jogou o tempo todo, deu uma nota 7,5 para o Ganso. O Arias foi outro monstro, né? Dei nota 9,5, jogou bem. O Everaldo foi a melhor partida dele com a camisa do Fluminense. Era um jogo difícil e ele jogou bem. Apesar de eu não ter feito gol, mas jogou muito bem, deu a nota 8 para ele. O Serna, achei que ele foi mal, mas correu muito, pelo menos se dedicou, se esforçou, deu uma nota 7,5 para ele. O reserva, o Ganso, eu já falei a nota, né, que eu dei 7,5. Agora o restante, para mim, não dá tempo de dar uma nota. Nem o Ignacio, que eu estou no final, não deu para ver nada demais assim. Achei que o time foi bem, o time está crescendo, demonstrou o que estava faltando ultimamente, que é raça, dedicação. Estão mais entrosados, está tendo jogadas ensaiadas. O Renato está conseguindo ter o grupo nas mãos e os jogadores estão comprando a briga do Renato. E agora vamos ver, e botando jogadores diferentes, né? Não vai sempre com o mesmo time. Ele troca sempre jogador e o time está rendendo bem. E importante estar na parte de cima da tabela, né? Agora vamos ver como é que hoje o Fluminense deve ter folga. Amanhã deve já fazer um treinamento. Na terça e quarta, a mesma coisa, aí o Renato já vai montar o time que vai jogar com o Once Caldas, que é um jogo importante. É um jogo importantíssimo se o Fluminense vencer.
o Fluminense fica como primeiro colocado no grupo dele como é que se diz? Não é da Libertadores, é da... Rapaz, o branco. Aí ele fica em primeiro lugar e se classifica direto para outra fase. E também aí depois tem o treinamento para o último jogo de domingo contra o Internacional, lá no campo do Internacional, que o Fluminense depois deve fazer uns treinamentos e viajar para o Super Mundial. Aí deve aparecer já de repente os reforços, né, que deve ser contratado para o Super Mundial também. Vamos ver, rapaz, agora não vem o nome e é o único título que o Fluminense não tem ainda, né? Desculpem, mas eu esqueci mesmo. Vamos ver, aguardar qualquer coisa, para se também não tem mais nenhuma notícia sobre no caso, a SAF, né? Ninguém falou mais nada. É sul-americana, né? A próxima fase sul-americana. Não tem mais nada sobre a SAF. Vamos aguardar. Muito tempo que eu não tenho um domingo tão bem assim. Vamos aguardar próximas notícias do Fluminense. Se tiver alguma coisa eu puder vir aqui falar com vocês, eu vejo. Se não, tentar falar alguma coisa amanhã. Fiquem com Deus, bom domingo e até a próxima.